Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, senhor presidente, ocupei esta tribuna para tratar de questões ligadas à segurança pública, especialmente a morte de policiais, principalmente policiais militares. Me causou, deputado Conde Bittencourt, uma surpresa e posso dizer uma indignação o governo registrar que o número de policiais militares mortos até esse início de março de 2014 se aproximava do número de policiais militares mortos em todo ano de 2013. E, em face da minha certeza de que a informação não correspondia como não corresponde à verdade, entrei com um requerimento de informações para saber, a partir do primeiro dia do primeiro governo Sérgio Cabral, 1º de janeiro de 2007, em ordem cronológica, a relação nominal dos policiais militares mortos, policiais militares do serviço ativo. Nome, posto ou graduação, unidade e data. Não apenas por causas violentas, acidentes automobilísticos em serviço, ferimento de arma de fogo, mas também morte natural, relações separadas. E por quê? Porque a política de segurança pública, primeiro, não respeita os profissionais da área, não respeita os policiais civis e militares. Na corporação militar, a possibilidade do assédio é muito maior. E os policiais militares são submetidos primeiro a escalas de serviço as mais escorchantes. Não tem a folga respeitada. Muitos que foram atraídos para os quadros da corporação, através de editais de concurso público, vinculando uma região onde, durante a carreira, prestariam serviço, obviamente, praças. Muitos passaram a ser transferidos para pontos distantes das regiões para onde fizeram o concurso. Vários já residiam na região, mas muitos foram para a região, levaram suas famílias, ou lá constituíram famílias, tendo esposa trabalhando, filhos na escola, foram enraizados à região, acreditando que haveria por parte do Estado uma fidelidade ao edital. Mas não. Nas unidades de polícia pacificadora, muitos foram arbitrariamente transferidos. Quando das manifestações, muitos eram mobilizados na folga para cumprir com seus deveres para com o Estado. Na folga. Os serviços extraordinários estão infernizando a vida dos policiais militares. Não há respeito à folga. E o pior, o governador transformou a polícia militar numa espécie de empresa privada e ele vende os serviços aos municípios.
Deveria, pelo menos, observar o voluntariado, mas não. Os policiais militares são compulsados a cumprir escalas de serviço extraordinário por deliberação do governo, por convênios com alguns municípios. Aliás, por vezes, nem recebem o pagamento. O pagamento é atrasado. A tendência qual é? Diante de tal situação, os policiais militares também adoecem. As doenças de fundo nervoso, o estresse profissional, basta ir no hospital da Polícia Militar e verificar. Alguns enlouquecem. Úlceras nervosas. Uma situação dramática. E a população, com aqueles que são licenciados, somados aos que são mortos, somados aos que ficam feridos e vão para a inatividade, há perda de efetivo. E aí, senhor presidente, o drama é muito grande, porque os policiais civis e militares ainda observam uma política de segurança pública que aprofunda o risco. O risco profissional é muito grande. Muitos chegaram a acreditar que nas unidades de polícia pacificadora, pelo grande efetivo empregado e pelas tropas de apoio, batalhão de choque, batalhão de operações especiais, o BOP, que quem estivesse prestando serviço numa UPP estaria devidamente protegido. Agora, com as mortes de policiais, uma policial morreu dentro, foi baleada dentro da unidade da UPP. Agora, até os meios de comunicação estão dando mais atenção às mortes de policiais. Antes não, entendiam que a morte fazia parte do cumprimento do dever. Chegaram a dizer, ora, vejam só, os direitos humanos não socorrem os policiais, se utilizam dos direitos humanos unicamente na defesa daqueles integrantes da sociedade que são alvos da violência policial. Chegaram a dizer e chegaram a se utilizar dessa informação que confrontos eram forjados, autos de resistência forjados. Muitas vezes, em algumas áreas, mudava o representante do Ministério Público, chegava um que desarquivava os autos de resistência, desarquivava e buscava responsabilizar o policial militar que subscreveu o auto de resistência, sem qualquer preocupação com o representante do Ministério Público que opinou pelo arquivamento, porque muitas vezes o procedimento do juiz da comarca e o procedimento do representante do Ministério Público, esses procedimentos quase que autorizam o policial a agir com violência, que eles se sentem protegidos, porque os comportamentos que resultam em morte são arquivados. E aí a carga recai única e exclusivamente sobre os ombros dos policiais, sem falar no arroxo salarial, a remuneração inadequada. Os policiais lutaram, policiais e bombeiros, a PEC 300, a equiparação com seus pares do Distrito Federal mudaram. A emenda constitucional agora estabelece um piso nacional e não a equiparação com os pares do Distrito Federal. Mas quando bombeiros militares e policiais militares se mobilizaram reivindicando melhores salários, também foram duramente reprimidos e presos, arbitrariamente levados para Bangu 1, sem que houvesse sequer um processo judicial que pudesse resultar em condenação. Nem denunciados estavam, e já estavam num presídio destinado a quem estivesse condenado, sem qualquer respeito até a hierarquia, sem nenhum respeito. Tivemos em Bangu 1 policiais militares e bombeiros militares praticamente de todos os postos e graduações. O Estado não se conforma,
reprime. Então, senhor presidente, mais uma vez, agora que mais um policial militar foi morto, mas não estava em serviço, mas foi identificado como policial e foi morto, para demonstrar a insegurança. E eu tenho, mesmo antes, não é agora, denunciei várias vezes aqui, que a política de segurança pública baseada no confronto, progressivamente estava inviabilizando o policiamento ostensivo normal. Os policiais, militares principalmente, não poderiam mais fazer o patrulhamento em duplas, numa patrulhinha. As cabines estão todas abandonadas. Os policiais militares estavam sendo alvejados na patrulhinha ou na própria cabine. Por quê? O modelo se baseia na visão militar da eliminação do inimigo. O inimigo também elimina o seu inimigo, que é o agente do Estado. E aí, senhor presidente, revi hoje o que se passou na Rocinha. 2 policiais militares numa patrulha foram cercados e quase foram linchados. A viatura foi completamente quebrada. E os policiais militares, uma dupla, eles não reagiram. E não reagiram por quê? Pela inferioridade. Se eles tivessem reagido, seguramente eles matariam algum daqueles, ou mais de um, que estavam agredindo. Mas o bom senso prevaleceu, que se tal tivesse acontecido, seguramente aqueles policiais militares já estariam respondendo criminalmente com o clamor da sociedade e com a orquestração da mídia. Eles não reagiram, mas comprovando que fica impossível o policiamento ostensivo normal, isoladamente, em duplas ou com pequeno efetivo. Os policiais militares correm risco. Só é possível agora a operação de grande vulto. Quem perde com isso? Quem perde com isso é a população, que não tem a chamada polícia preventiva, a polícia administrativa, a polícia militar. Que promove a segurança pública é o dissuasor psicológico, desestimulando práticas criminosas através da presença. Mas quando 2 policiais são agredidos daquela forma, podemos reconhecer a falência do princípio da autoridade. Eles que representam o Estado, fardados, não representam mais nada. É a falência da autoridade policial? Não. É a falência da autoridade do governo, que insiste numa política de segurança pública que não alcançou os resultados desejados, não promoveu a segurança e a tranquilidade da população, mesmo com toda a propaganda oficial. Então eu venho para dizer, me dirigir até às entidades representativas de policiais civis e militares. É preciso que as entidades assumam um compromisso de debater esse modelo. Ir ao Jardim da Saudade ou em outros cemitérios, chorar os mortos, ou ser possuído de um sentimento de vingança, não é possível. Por quê? Porque os outros familiares, especialmente de jovens, favelados, negros, pardos, que estão sendo mortos, também choram os seus mortos. E há um dado mais eloquente: os policiais militares são originários das mesmas regiões, das mesmas comunidades, com raríssimas exceções, em relação às quais eles são levados a reprimir. E aí, essa política de segurança pública está jogando pobre contra pobre. É pobre matando pobre, pobre morrendo da ação do pobre. Uma situação insustentável que não observa o mais elementar padrão civilizatório. Estamos aí diante de uma carnificina que alcança os 2 lados. Então, senhor presidente,
a minha solidariedade às vítimas da violência. As vítimas da violência, mas vítimas de uma violência que decorre de um modelo equivocado de segurança pública. Vítimas que eu digo são pelo menos os mortos e seus familiares, estejam eles de qualquer dos lados, do lado das comunidades enlutadas ou do lado da família policial também enlutada. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos